Bom dia, valente da fé. Efésios 4:32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Um missionário emprestou dinheiro a outro. Como o pagamento não chegava, aquele que cedera emprestado passou a reclamar do colega para todos, inclusive para o líder deles. Certo dia, esse líder colocou ambos frente a frente e inesperadamente devolveu ao credor a quantia devida. Depois disse: A dívida foi paga. Existe ainda algum problema entre vocês? De modo semelhante, Jesus assumiu uma dívida que era nossa para que pudéssemos receber o perdão de Deus. Perdoar pode ser desafiador. Somente em Jesus aprendemos verdadeiramente a receber e a dar o perdão. É nessa base que somos instruídos pela Bíblia a perdoar. Perdoamos a quem nos ofende porque Deus nos perdoou. O perdão é um ato de misericórdia, um momento de quebrantamento pessoal em que nos rendemos diante de Deus e passamos por cima das nossas emoções para fazer a vontade do Senhor. Perdoar os outros não é uma opção para os cristãos, é um mandamento. Em Mateus 6,12, Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Em primeiro lugar, perdoar os outros quando eles nos fazem mal faz parte da nossa gratidão a Deus por ter perdoado os nossos pecados através da morte de Jesus na cruz. Em segundo lugar, perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos assim como Deus nos amou. Finalmente, perdoar os outros pelo que nos fizeram é um teste infalível da nossa fé. A sua fé tem feito diferença na sua vida? Perdoar os outros não é fácil, não é natural. A nossa resposta natural é querer vingança. Porém, Jesus perdoou os seus inimigos que o crucificaram. Antes de morrer, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você vê isso lá em Lucas 23:34. Perdoar ou pedir perdão não é fácil, pois para isso precisamos abrir mão do nosso orgulho e abaixar a nossa guarda. Quando perdoamos alguém, devemos colocar o fato de lado. O perdão não pode virar moeda de troca, pois ele é fruto da misericórdia e da compaixão. É algo que Deus compartilha conosco para que compartilhemos com os outros. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3:13 assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. A falta do perdão adoece o espírito e o físico. Na maioria das vezes, o que nos impede de perdoar é o orgulho, o egoísmo e o amor próprio. É o achar-se melhor que o outro. Jesus usa a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18:23-35, para mostrar que não há nível de ofensa. Toda e qualquer ofensa deve ser perdoada. Quando somos ofendidos ou magoados por alguém, esquecemos que nós também causamos danos aos outros e, pior, quando pelos nossos pecados e pela nossa desobediência nós machucamos o coração de Deus. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho unigênito em nosso lugar para sofrer, para pagar pelos nossos pecados, carregar sobre os ombros toda a nossa culpa. Essa é a maior prova do amor incondicional de Deus por nós. O plano de salvação de Deus incluiu ele entregar seu Filho perfeito e amado em nosso lugar como sacrifício. Deus quer ter comunhão conosco. E quando não liberamos perdão àqueles que nos machucaram, essa comunhão com Deus fica impedida. Você vê isso lá em Mateus 5:23-24. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia.
Perdoar é lembrar sem sentir dor, mágoa ou ressentimento. Perdoar não é sentimento, e sim é decisão. Precisamos entender que humilhar-se perante Deus e perante aos que nos ofenderam não é algo pejorativo. Humilhar-se é render-se a Deus, é ter um coração quebrantado e manso. Olha o que diz em 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O perdão é um exercício diário. Todos os dias precisamos do perdão de Deus. Da mesma maneira, precisamos perdoar e pedir perdão também àqueles que nos são próximos. Perdoar é dom de Deus, é ter comunhão com o Pai e ser templo do Espírito Santo. Precisamos perdoar para sermos perdoados pelo nosso Pai. A pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso. Se nos recusarmos a perdoar os outros, nos tornamos nossos próprios carcereiros e a causa dos tormentos que sofremos. Algumas das pessoas mais infelizes com as quais nos deparamos são indivíduos incapazes de perdoar os outros. O perdão é a chave que nos liberta das algemas do ódio. Quem perdoa é livre para amar. Precisamos discernir as armadilhas de Satanás contra a nossa comunhão com os irmãos. O resultado desse compartilhamento de perdão é que tiramos de nós mesmos o peso da culpa. Através do perdão, somos libertos, livres e com condições de seguir em frente. Nunca é tarde para reconhecer os erros. Pedir perdão é recomeçar. O perdão é remissão de uma dívida, é paz e alegria no coração. Só queria fazer você pensar um pouquinho hoje sobre isso. Tenha um dia abençoado. Deus te abençoe.